na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente. Paz do Senhor, queridos irmãos, estamos iniciando mais um programa da Superintendência da Juventude. Estamos aqui representando a sede internacional, eu, irmã Fernanda Clavijo. Eu, irmã Emanuele. E eu, irmã Luísa Leonardi. Estamos aqui reunidas para falar de um assunto muito importante. Mas vamos começar orando. Convido os irmãos a orarem junto conosco. Senhor Deus e eterno Senhor, Pai, meu Deus, nós te convidamos, Senhor, para estar aqui dentro conosco, para tomar, Senhor, a direção da nossa boca, Senhor, dos nossos pensamentos, Senhor, alinhando, Senhor, com aquilo que o Senhor tem nos dado, Pai. Nós queremos, Senhor, o Teu domínio, Senhor, sobre nós. Nós queremos te convidar, ó Deus, para convidar, Senhor, para participar, Senhor, deste programa juntamente conosco, Pai. Nós necessitamos, Senhor, da Tua presença. Nós fazemos questão, Senhor, da Tua presença em nosso meio. Nós queremos, Senhor, te dar liberdade, Senhor. Nós queremos, Senhor, que o Senhor desenvolva, ó Deus, aquilo que o Senhor tem nos dado, Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor. Acalma-nos, Senhor. Nós confiamos em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Então, a irmã Emanuele estará falando o tema. Paz, Senhor. O tema que nós escolhemos foi Deus no domínio das minhas emoções. E o nosso texto base é Salmo 139, versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Nós iremos falar sobre as nossas emoções, mas antes gostaríamos de pedir para que os irmãos compartilhem essa programação. Queremos que mais pessoas sejam edificadas, que vocês venham, além de compartilhar, curtir, deixar o seu comentário. Se vocês sentiram alguma emoção durante o dia de hoje e quiserem compartilhar conosco, nós agradecemos a interação dos irmãos no chat conosco. E nós queríamos chamar um louvor. Enquanto isso, os irmãos podem ir chamando, compartilhando, chamando mais pessoas para serem edificadas conosco. Deus na frente, Deus na frente.
Aleluia, glória a Deus, saudamos irmãos com a paz do Senhor Jesus, vamos estar louvando a Deus neste momento. Então. Aleluia. Mas de ti mais de ti menos de mim, menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. De ti, mais de ti, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, que ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia, amém, glória a Deus. Subir, eu vou voar, na glória vou entrar, quando o noivo desejar. Voltamos. Não esqueçam de deixar o seu like na nossa programação e pedir para que os irmãos continuem compartilhando. Então, vamos falar sobre as nossas emoções. O nosso corpo ele tem essa divisão de corpo, alma e espírito. Corpo, o nosso corpo físico. Alma,
As nossas emoções estão situadas na nossa alma. Nosso espírito, nosso fôlego de vida, que vem de Deus. E há uma dominância, há uma guerra dentro de nós mesmas. E há vários empecilhos internos e externos para que nós não consigamos avançar na obra de Deus, nas nossas vidas, na vida das pessoas que nós estamos convivendo. E quando nós não estamos sujeitando as nossas emoções ao espírito, né? Nós acabamos perdendo o controle, não sabendo uma direção exata. Tomando decisões erradas. Tomando decisões erradas. E há vários tipos de emoções que nós sentimos. Nós sentimos tristeza, Alegria, raiva. Ansiedade, Ciúmes, inveja. insegurança. Misericórdia, tem tanta coisa. Mas Deus, Ele é maior do que todas as nossas emoções. Aleluia. E quando nós sujeitamos a nossa alma a Deus, nós damos esse domínio ao Espírito Santo, coisas maravilhosas acontecem. Irmã Manuele, tem alguém em especial que a irmã queira citar para nós começarmos? Amém. Estamos falando sobre emoções. Vamos começar pelas emoções. Vamos abrir o livro de Esther. Perdão, irmãs, eu estou muito nervosa. Glórias a Deus. Na história de Esther, a gente vê muitas emoções envolvidas. A gente vê medo do povo, a gente vê indecisão dela, porque ela não sabe o que ela vai fazer. A gente vê medo, porque ela tem medo de ir diante ao rei. Tem várias emoções envolvidas, mas é um dos exemplos que ela deixou Deus dominar as emoções dela. Ela não deixou ser levada pelas emoções dela. Que muitas vezes a gente acaba fazendo isso e acaba acontecendo algo que não era para acontecer fora da vontade de Deus. E uma coisa que me chama muita atenção no livro de Esther é Esther, capítulo 4, versículo 15. Eu vou ler. Então Esther pediu que levassem a Mordecai a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Susã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias. Nem de noite, nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei. Ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. A gente vê aqui que mesmo ela estando com medo, ela sabia que Deus queria que ela salvasse o povo dela, vamos dizer assim. E eu vejo, enquanto eu estava lendo, meditando durante essa semana, ela sabia o que ela tinha que fazer porque ela tinha uma intimidade com Deus. Porque, na minha visão, quem não tem intimidade com Deus não vai orar nem jejuar. Tipo, vou orar com as minhas amigas, com as minhas servas. Não. Então, ela tinha uma intimidade com Deus. E Deus usou o Mordecai para... Ela já sabia o que ela tinha que fazer. Mas Deus usou o Mordecai mais ainda e eu vejo que abriu a visão dela. Ela falou, eu tenho que fazer isso. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Isso é muito lindo, porque ela não deixou ser dominada pelo medo. Ela não deixou ser dominada pela lei que falavam, né? E isso é muito importante, porque muitas vezes a gente também vê o exemplo de Jezabel, que acabou assustando o profeta, amedrontando o profeta. Isso aí, o profeta. Ele se escondeu, ele teve medo, ele temeu. Foram várias ameaças. Claro, é algo natural, é normal termos medo, mas que nós não venhamos deixar essas emoções nos dominarem. Porque
imagina se Esther fosse levada pelas emoções dela. O que ia acontecer com o povo? Ele ia sofrer. Porque ela teria sido levada pelas emoções dela. Então, Esther é um dos exemplos que a gente preparou aqui. Não deixe as emoções te dominarem. Leve elas diante de Deus. Porque daí vai estar tudo perfeito. O que está nas mãos de Deus é perfeito. Sabe que Esther é um livro assim que ele é grande, ele é muito rico em informações e em ensinamentos, né? Porque imagina só, ela foi preparada para o rei e não que ela não se deixou ser atingida, até porque até se ela quisesse fugir, né, o próprio Mordecai, independente da tradução, a palavra diz, né, que se ela não fizesse, outra iria faria. Então, assim, uma coisa que é muito importante é que Deus, ele levanta pessoas para nos ajudar a entendermos o tempo que nós estamos vivendo e não nos precipitarmos e vivermos exatamente aquilo que nós estamos vivendo. Um exemplo assim, no tempo que ela foi preparada, que ela estava sendo preparada, né, para antes de ter com o rei, de ser escolhida pelo rei. Ela foi recebendo informações, ela achou graça aos olhos daquele que estava preparando as moças. E Deus, ele sempre levanta pessoas na nossa volta para nos instruir e para nos acalmar. Mardoqueu, ele estava guiando ela. Ele estava mostrando para ela que ainda que aquilo que ela achasse que não iria atingir, ela iria. Não pense ela que ela ia se safar dessa. Não fica tranquilinha porque vai te pegar também e tu vai morrer. Então, assim, é como se ele estivesse falando: é bom que tu te levante, porque se tu não te levantar, Deus vai levantar outro. E não pense que a gente não vai ficar sem a ajuda de Deus. Uma vez a irmã Gladys falou algo que eu fiquei tão impactada. Ela falou assim, Deus que me perdoe de achar que eu sou alguma coisa e de me negar de fazer algo ou de me apresentar diante do rei, que nem Vasti fez. E eu fiquei pensando assim, eu disse, misericórdia. Ela longe de mim achar que eu sou alguém se ele não me trocaria, não colocaria outra pessoa no meu lugar. Que coisa tremenda. Que Deus, ele é um Deus de detalhes. E quando o que Esther fez? Esther sujeitou as emoções. Ela, vão matar todo mundo, então vão me pegar. Porque Mardoqueu falou assim, olha, não pense que tu vai sair ilesa, querida. Tu vai morrer também. E ela, ao invés de ser dominada pelo medo, ela pensou o quê? Preciso submeter as minhas emoções àquele que consegue. Aquele que tem poder para alterar alguma coisa, porque eu não consigo fazer nada. Mas eu conheço alguém que pode. Então ela fez aquilo que ela tinha que fazer. Entendendo que se ela não fizesse, outra pessoa iria fazer. Entendendo de que Deus, ele era poderoso. E que ele estava acima das impossibilidades dela. Ou acima do alcance dela. Porque ela não tinha um alcance para solucionar aquilo. Mas Deus, ele tem um alcance. Queridos irmãos,
Diversas vezes na nossa vida nós achamos que nós não conseguimos e realmente nós não conseguimos. E isso é terrível e desesperador. Mas nós conhecemos um Deus. Um Deus que quando nós sujeitamos as nossas inseguranças, as nossas impossibilidades na presença dele, quando nós sufocamos a nossa carne que grita de medo, e quando nós chamamos quem está lado a lado conosco no nosso dia a dia para fazer isso conosco, porque sempre tem alguém que Deus coloca do nosso lado, instruindo, nos ajudando, nos auxiliando. E a palavra de Deus, ela não serve somente para vocês, mas sim para conosco, porque ela fala conosco. E ela nos modifica, ela nos ensina algo. De que nós precisamos estar atentos e entender que talvez não é porque o nosso irmão está perecendo que a gente não vai perecer junto, a gente vai perecer junto. Quando um perde, não pensemos nós que nós não seremos atingidos também, nós seremos. Nós fazemos parte de um corpo, de uma família. Nós somos parte disso que Deus tem para nós. A irmã Luísa tinha mais outra pessoa que a irmã gostaria de falar? Sim. Bom, meus irmãos, quando eu fiquei sabendo, né, que o tema do nosso programa seria as emoções, eu comecei a procurar alguns personagens na Bíblia, né? Porque a Bíblia, ela é rica em personagens extraordinários. E uma personagem que me impactou muito foi Abigail. Porque, olhando a história dessa personagem, eu vejo que Deus deu uma sabedoria tão incrível para ela. Porque quando ela viu a situação que estava acontecendo com o seu marido, né, que ele tinha negado comida para Davi, ela logo pegou tudo que poderia suprir as necessidades, né? Ele fala na Bíblia, pão, as geleias e tal. E quando ela chegou se humilhando perante de Davi, falando: olha, Davi, não faz isso, porque aquela mulher, ela teve uma sabedoria tão grande de Deus que o que o marido dela não conseguiu enxergar em Davi, que o marido dela enxergou Davi como um homem qualquer. Mas ela não, ela conseguia enxergar o projeto de Deus que tinha na vida de Davi. Entendi. E ela conseguia enxergar que Davi seria um futuro rei. E quando ela chegou se prostrando perante de Davi, eu vejo que Deus deu as palavras para ela. Porque muitas vezes nós ficamos nervosas em N situações e muitas vezes nos faltam as palavras. E ela teve um vocabulário tão rico naquela hora para convencer Davi de não fazer aquilo. Porque o que ela falou para ele? Olha, Davi, eu vejo que Deus tem um plano extraordinário para tua vida. Eu vejo que tu vai ser um rei. E imagina quando tu for rei, tu carregar, tipo, digamos que sangue inocente, né? Porque o esposo dela não tinha feito uma grande coisa, tipo, como se tivesse feito alguma coisa que desobedecia a lei. E daí, quando ela falou isso para Davi, Davi percebeu realmente que o que ele poderia fazer seria uma coisa que poderia estragar, quem sabe, o projeto de Deus na vida dela. Então eu vejo que essa mulher foi tão sábia, mas tão sábia, que além dela conseguir impedir uma tragédia, ela conseguiu também impedir de Davi, quem sabe, se irar, quem sabe se deixar levar pelas suas emoções, né? Porque imagina Davi, pensa assim: poxa, mas o profeta me falou que eu ia ser rei, teu homem vem e vai me negar pão. Ah, por favor, né? Então imagina, ele podia se irar, podia se achar, não, porque eu vou ser o rei, como é que ele vai me negar pão? E daí eu vejo que essa mulher foi extraordinária, porque ela teve uma sabedoria que Deus deu para ela. Então, foi uma mulher sábia, né? Exatamente. É muito complexo, né? Porque o marido dela foi um sem noção. E ela teve noção, né, do tamanho estrago que ele tinha feito. E muitas vezes nós somos atingidos, nós acabamos podendo ser prejudicados através da irresponsabilidade dos outros, mas através dessa palavra a gente entende que quando
quando nós nos sujeitamos e nós nos humilhamos a Deus. Deus, ele tem piedade de nós. Ele tem misericórdia de nós. E muitas vezes nós somos como esse sem noção. que falamos coisas sem pensar. Agimos sem pensar. Agimos sem pensar para com Deus. E através da intercessão de outra pessoa, a gente acaba não sendo prejudicado. E Deus tem misericórdia, sabe? Que nem um exemplo lá. Se não fosse a intercessão de Abraão, ele seria destruído. Óbvio que eu não tô pulando para esse assunto, né? Porque daí seria sobre intercessão. Mas só falando disso no caso, né? De que realmente até a nossa nossa inconsequência. Nisso que vocês estão falando, a gente vê a importância de estar cercado de pessoas verdadeiras e espirituais. Isso é muito tremendo. Tipo, porque às vezes a gente, principalmente nós jovens, sim, que estamos na escola, faculdade, a gente... eu sou uma pessoa que eu sou muito comunicativa, nós três somos muito comunicativas e... às vezes a gente quer ser legal com todo mundo, vamos dizer assim, e a gente acaba sendo influenciado para parecer legal para os outros. Mas sempre tem algo, sempre Deus usa alguém, sempre uma profecia, sempre uma palavra de Deus nos alertando e sempre nos avisando para a gente estar perto de pessoas espirituais. Porque quando nós estivermos passando por lutas, as pessoas que não têm a mesma visão que nós temos, de querer santidade, querer o céu, elas não vão nos ajudar, elas vão nos julgar. Elas vão até piorar a situação, mas se temos uma pessoa espiritual do nosso lado, vai para o jejum, vai para a oração. Isso é muito importante, muito importante, muito importante. E nada mais é do que o medo da rejeição. Mas Exatamente. se nós estivermos ligadas com Deus, nós estaremos entendendo de que maior rejeição é a de Deus para conosco do que o homem em si para com a gente, né? Para conosco. Porque se a gente entender que maior é Deus, se nós ligarmos a nossa realidade, o nosso normal, o nosso natural, o nosso dia a dia, se nós vincularmos ao céu, se nós tivermos esse envolvimento, esse entrosamento, se nós buscarmos a Deus, se nós sujeitarmos as nossas emoções a Deus, nós vamos querer agradar a Deus e não nos importaremos se nós estaremos desagradando a homens, porque o mais importante é agradar a Deus. Mas quando nós estamos ali naquele ambiente que não é nada propício, que não é nada agradável, né, hostil pra gente, nós acabamos agindo sem pensar, rindo às vezes de coisas que não tem nem graça e agindo como inconsequentes para com Deus. Verdade. Mas há uma solução: se humilhar diante de Deus e reconhecer que Ele é poderoso. Aí já entramos nos 3 pilares do domínio de Deus nas nossas emoções. Preparamos algumas coisas e um dos primeiros passos é reconhecer. Reconhecer que estamos sentindo aquilo. Por exemplo, se alguém te xinga no trabalho, te humilha, o que tu vai sentir? Raiva. Vingança, quero vingança. Mas se tu deixar Deus dominar aquela situação, a gente sempre tem que pensar, o que Jesus faria no meu lugar? Tenho certeza que Jesus ia dizer, eu te amo, dar um abraço, orar pela pessoa. E muitas vezes a gente não faz isso. Eu sou uma pessoa que eu sou muito provada na ira, na raiva. Eu me estresso muito fácil. A gente tem que ser verdadeiro. E um desses 3 pontos é reconhecer. E segundo, render. Nos colocar diante de Deus em oração. Que
Isso é muito importante. Sabe que perdão, Manu. Não, pode falar. Que muitas vezes, né? Não, se nós formos ler Salmos, alguma oração de Davi, principalmente em tempos de guerra, assim, o que nós vamos perceber? Que ele começa ali mostrando que vão destruir ele, que ele tá sofrendo, como ele se sente, mas esse envolvimento dele para com Deus, levando a Deus as emoções dele, os sentimentos dele, isso vai trazendo de certa forma um alívio, porque nós estamos nos interligando a Deus, buscando a Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele vai nos trazendo uma paz, uma tranquilidade, que ela excede, pode ver, ela excede todo o entendimento, ela faz com que as nossas emoções, elas se calem, elas se acalmem diante de Deus, porque ele vai se aproximando de nós na medida que nós vamos nos comunicando com ele, e parece que os nossos problemas, eles vão diminuindo, e de fato eles não estão, mas é que Deus, ele tá aumentando de uma maneira tão forte, ele tá chegando tão perto, que a gente se sente tão insignificante, que isso acaba modificando, porque nós chamamos a Deus, nós invocamos o nome dele, nós apresentamos diante dele as nossas incapacidades e nós lembramos do quão capaz ele é e do quão maior ele é. E a irmã Luísa estava falando uma coisa que eu achei muito interessante, ela estava falando sobre os temperamentos. Pode falar. Bom, muitas vezes, né, a gente vê pessoas que identificam o seu temperamento, né? Quem sabe são pessoas que têm um temperamento mais quente, mais reativas, mais bravas. Outras pessoas com um temperamento mais frio, né? Que até são pessoas que eu até admiro, né? Porque elas identificam que aquilo vai ser uma coisa só pra, digamos que, fazer elas perder a paz delas. E agora que vocês estavam falando, né? Que a Manu estava falando sobre, chega uma pessoa no trabalho, e eu estava pensando muitas vezes, se tu responder aquela pessoa com uma gentileza, tipo, ela vai lá, ela te dá no meio, assim. E tu fala assim, não, senhor, vou dar outra face, vou responder com educação. Muitas vezes, quando tu fala assim com educação, aquela pessoa olha pra ela e ela fica quieta, porque ela percebe que ela perdeu, que ela não vai conseguir tirar a tua paz. Ela percebe. E outra coisa também, né, que toda hora que vocês estão falando disso, eu tava me lembrando da palavra que o pastor Humberto estava pregando terça-feira, né? Sobre a gente meditar antes de fazer as coisas, porque muitas vezes a gente acaba sendo levado pelas nossas emoções e a gente acaba nem pensando no que a gente fez. Eu sou uma pessoa que, vou dar exemplo de quando eu era menorzinha. Tipo, quando eu fazia uma coisa errada, daí depois eu percebia que fazia uma coisa errada, tipo, dá um exemplo, desobedeci. Meu Deus, depois eu ficava com um temor tão grande, eu ficava tão mal. Eu chegava pra minha mãe e pedia perdão. Então ela falava, tudo bem, filha, a mãe perdoa, não sei o quê. E daí eu ia lá e eu pedia perdão, porque eu não conseguia perdoar. Então, muitas vezes, se a gente repensar, se a gente conseguir meditar antes de fazer as coisas, a gente vai, quem sabe, vai conseguir, quem sabe, não fazer estragos que lá na frente a gente pode se arrepender, né? Porque, digo, não quando a gente é criança, mas, por exemplo, quando a gente tá crescendo, passa pela fase adulta, muitas vezes a gente faz coisas que depois lá na frente a gente vai colher. Principalmente na adolescência, desculpa. Exatamente. E muitas vezes, se a gente tivesse pensado antes de fazer, quem sabe a gente não teria colhido uma coisa tão mal, né? E quando vocês estavam falando, né, sobre as amizades, eu me lembrei que lá no inicinho das minhas aulas, a minha professora de português, ela deu uma folhinha que era assim, pessoa estrela e pessoa cometa. Era falando sobre a pessoa estrela. O que seria a pessoa estrela? Seria uma pessoa que ela, por onde ela passasse, ela seria lembrada. Por onde ela passasse, no colégio, foi uma aluna, todo mundo vai lembrar dela. E daí tinha a pessoa cometa, né, que quem sabe ela vai estar lá, mas as pessoas não vão lembrar dela. E eu pensei, né, eu acho que eu sou a pessoa cometa, porque eu, sinceramente, tem muita gente que muitas vezes a gente quer agradar os outros, principalmente na escola, né? Porque na igreja a gente já tem os nossos amigos, né? Na escola, muitas vezes a gente quer agradar as pessoas e quer estar rodeada. Só que a gente não consegue perceber que essa é a famosa rodinha dos escarnecedores, né? Quem nunca cresceu ouvindo, olha, fulano, tu te cuida pra te não parar na roda dos escarnecedores, não sei o quê. E daí eu tava pensando, nossa,
eu acho que eu sou a pessoa cometa aqui na escola. Eu acho que ninguém vai ter que lembrar de mim. Claro, são as pessoas mais próximas, né? Mas daí, quando vocês estavam falando, eu me lembrei que o que adianta a gente ganhar o mundo todo e perder a nossa alma? Eu não quero que fulaninha se lembre de mim. Eu quero que Jesus, quando chegar aquele grande dia, falar, olha, Luiz, o teu nome está escrito no livro da Bíblia. Eu quero que ele chegue falando que eu sou importante. Não que as pessoas... Muitas vezes a gente quer que as pessoas nos reconheçam ou que ele tá na volta, só que quem sabe são pessoas até falsas. Quem sabe pessoas que nem gostam da gente de verdade, sabe? Então, melhor do que ganhar o mundo, melhor que ser amigo de todo mundo, melhor que ser popular, é ter Jesus. Melhor é estar no livro da Bíblia. Chegar naquele grande dia e Jesus falar... Vem, minha serva, porque vai chegar lá naquele grande dia e o Senhor falar arreda de mim, né, que eu não te conheço, imagina. É uma coisa horrível, né? Então, é isso. Sabe que eu me lembrei de uma palavra que eu ouvi na escola bíblica. Não lembro agora qual escola bíblica foi. Mas faz algumas semanas atrás. Que é 1 Pedro, capítulo 2, versículo 15. Porque a vontade de Deus é que, praticando o bem, caleis a ignorância dos insensatos. Quando eu ouvi essa palavra aí, que o irmão estava pregando, eu acho que foi até o irmão Tiago que estava dando aula para nós. Eu falei assim, eu olhei aquilo, e ele falava, e eu não estava nem prestando atenção no que ele estava falando, porque o versículo gritou tanto assim aos meus ouvidos, que eu fiquei mastigando ali, porque pela prática do bem, caleis os insensatos. E essa é a vontade de Deus. Verdade. O que Deus está falando? É como se ele estivesse falando assim, ó. Só faz o bem. Que quando eles abrirem a boca, não vai ter o que sair da boca deles. O mudo, o que o mudo é? O mudo não consegue falar. O mudo, ele força, ele não sai. Ele tá falando assim, ó, faz o bem, que quando eles abrirem a boca pra falar de ti, ele não vai ter o que sair da boca deles. Não te preocupa com o que eles estão fazendo contigo, só faz o bem, que não vai sair nada da boca deles. Não te preocupa com o que eles estão falando, te preocupa em fazer o bem, porque essa é a minha vontade, que tu faça o bem e cale a boca deles. Aleluia. Então, assim, ó, o que a gente precisa entender? Que as nossas emoções, elas são uma montanha-russa. Principalmente nós, mulheres, os homens, né? Não vou falar disso, porque os homens, eles têm uma genética um pouco diferente, mas também um pouco agressiva, né? É. Mas daí é outro caso, aí os irmãos falam, nós estamos falando Na que, visão né, das mulheres. na visão das moças. Que nós estamos, às vezes, numa montanha-russa hormonal. E nós precisamos sujeitar isso a Deus, para que Deus, ele tenha o domínio Aleluia. de todas as coisas na nossa vida. Sabe que eu vejo pessoas, e isso eu fico muito triste de ver algumas pessoas usando como se fosse uma muleta, assim, os temperamentos. Parece que a pessoa vai andando assim, ó, e a muletinha assim, ó, vai se apoiando naquilo. Assim, ó, eu sou brava porque eu sou colérica. Eu sou brava porque eu sou colérica. Eu sou triste, como que é? Melancólica? É porque eu sou melancólica, eu não consigo falar. O melancólico não é que ele seja triste, né? Mas digamos que ele é uma pessoa mais reservado, né? Tá lá com os post-itzinhos dele, ele já sabe o dia dele, o que vai ter que fazer, às 4 horas tem que estar em tal lugar, vai planejando o seu dia. Mas é que assim, muitas pessoas confundem os temperamentos como desculpa pelos atos que elas tomam. Não, é uma justificativa. Exatamente. É um tipo de desculpa. Por exemplo, vamos pegar um exemplo bem aleatório. Não sei. Não, mas é algo comum que nós vemos no nosso dia a dia. Muito comum. Um exemplo assim, a pessoa, ela não tem um domínio próprio. E ela acaba falando as coisas e pensa, não, mas é porque eu sou sanguínea. Não, tu não tem domínio próprio. Tu não sujeitou a tua emoção, o teu ser a Deus.
É por isso. Autocontrole, né? Não teve É porque a tua mente ela ainda não foi renovada. E aí tu não tem uma mente sófron. E tu não consegue travar, frear. Por que a gente tá falando isso? Porque eu já fui essa inoção que falava sem pensar. E assim, é impossível eu falar que eu tenho algum temperamento. Eu sou o que Deus quiser que eu seja. E quando eu achar que eu tô fazendo alguma coisa, eu vou ter que sujeitar a Deus. Porque quando a gente age na nossa emoção, só dá lambança. Olha, é difícil alguém... Ai, mas eu fui lá e fiz. E não dá bom. É que nem ontem a gente tava escutando. Foi ontem? Misericórdia. Quando é que a gente ouviu sobre Sara? Não, foi o pastor Humberto que falou na terça-feira. Que Sara, ela tava ali, né? Naquela ansiedade para que Deus cumprisse aquilo. Eu quero a promessa. Abraão, olha só, pode deitar com a minha serva. Então, assim, ela tava ansiosa. Ela deixou ser levada pelas emoções. E o que aconteceu? Deu tudo errado. Deu Coitada. tudo errado. Às O gorila vezes, queria né, a matar o gente filho tenta dela. fazer uma coisa ainda, tipo, com a intenção boa, né? Porque, querendo ou não, vamos supor, né, que Sara olhasse pra ela e pensasse, poxa, já pensou se a culpa é minha, que eu não consigo engravidar, daí não veio o filho da promessa. Daí, querendo ou não, ela tava com uma intenção boa, né? Ai, deita lá com a minha serva, não sei o quê, pra gente ter um filho. E daí, imagina, depois a própria serva se revoltou contra ela. Deus tava com... Deus falou assim, viu, Sara? Tu quis agir com as tuas pernas, com os teus braços, agora tu E vai uma aguentar. coisa que acontece muito é o diabo se aproveitando da gente não dominar as nossas emoções pra... Ele se aproveita de tudo, né? Se aproveitando, por exemplo, ele se aproveitou disso, entendeu? Ele queria que parasse o projeto, que não acontecesse, entendeu? Então o diabo sempre vai se aproveitar. Então, por isso que nós temos que ter domínio próprio. É difícil? É difícil. Sabe que quando nós servimos a Deus, quando nós fechamos as brechas, as portas, o diabo ele não tem acesso, porque nós não estamos dando esse acesso para ele. Então, o que ele faz? Ele não consegue tocar na Luísa lá dentro, mas eu vou sacudir a Luísa do lado de fora. Aí, o que ele consegue fazer? Ele começa a mover naquilo que é externo, trabalhando nas tuas emoções. Porque se tu não estiver sujeita totalmente ao espírito, tu vai agir na tua emoção. Então, como ele não pode fazer algo, ele começa a fazer coisas. Pouquinhas. E uma coisa que a gente não repara também, que ele não vem com um trambolho, assim, uma coisa gigante, porque a gente vai ver assim, isso daí é a emoção do diabo. Ele vem com coisinhas pequenas. Pequenas. E nós não vamos sujeitando essas coisinhas pequenas a Deus e nós vamos sendo afetadas por aquilo. Quando vê, a gente já tá até afastada de Deus. E já. no excesso dessas coisinhas pequenas, sem sujeitar a Deus. Ô, Fê, e sabe que, agora que tu falou isso, né? Eu li uma frase que me impactou muito. Que falava assim, que muitas vezes o diabo, ele não quer tirar o crente da igreja. Mas ele quer fazer uma pessoa que tá dentro da igreja, tipo, com a vida toda destruída, assim, pensar que tá dentro da palavra de Deus. Ou tá fazendo uma coisa e pensar, isso aqui não é pecado, isso aqui tá um pouquinho. E daí, pode falar. Como o irmão Israel pregou sábado passado, né? Quando vê, é só uma coisinha, mais um prego. Só mais uma coisinha, mais um prego, e quando vemos, crucificamos Jesus novamente. Sabe uma coisa, né, que agora que tu falou, sempre, tipo, mais um preguinho, muitas vezes eu parava pra pensar no meu dia, né, tudo que eu tinha feito, eu passei, mas hoje eu nem orei, hoje eu nem fiz nada, né. Daí eu fui pensando tudo que eu tinha feito naquele dia. E daí a Bíblia fala, né, que a gente tem que amar Jesus
tipo, acima de todas as coisas. Daí eu fiquei pensando, já pensou se eu tô amando mais as minhas coisas do que Jesus? Porque muitas vezes a gente, por exemplo, um dia apressado, assim, daí deixa Jesus para segundo plano. Daí a gente vai pensar, será que eu tô amando Jesus primeiro? Muitas vezes eu fiquei pensando, será que hoje eu amei Jesus em primeiro lugar? Será que, né? Porque às vezes a gente faz tantas coisas e esquece. E acaba esquecendo do principal. Exatamente. E o último passo é redirecionar. Viver pela palavra e não pelo impulso. Que aí são os frutos do Espírito. Vamos abrir aí, vocês que estão em casa, vamos abrir em Gálatas 5:22. Irmãos, não esqueçam de curtir a programação. Verdade. E interajam com a gente pelo chat. Daqui a pouco estaremos Daqui a lendo. pouco estaremos lendo. Pode ler? Pode ler. Pode ler, tá bom. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra estas não há lei. Então, nós precisamos ter os frutos do Espírito. Precisamos. Irmã Manuele ou irmã Luísa, quem tá com o telefone aí, se puder saudar. Quem está nos acompanhando, vamos ver quem é que vai ser mais rápido. Temos aqui a irmã Mariana Vieira, que é de São Leopoldo Oeste. Cuida só pra não deixar Tá, perdão. Temos o irmão Ezequiel Pinheiro, Paz do Senhor. Irmã Paola, Paz do Senhor, de Santa Cruz. Glória a Deus. Irmã Karina, conhece Luísa? Pode ler também. Conheço. A irmã Dora, conhece, Manu? Conheço. Temos a irmã Marcela Guedes, glória a Deus. Irmã Leandra Dias, irmã Rebeca Silva, glórias a Deus. Irmã Duda Rodrigues, irmã Suelen, irmã Esther, irmã Samara, irmã Catiana, glória a Deus. Irmão Christian, irmã Ellen, irmã Patrícia, irmã Roberta Belos. Pode falar, Lu. A irmã Isa, o irmão Adavilson Silva Lima, a irmã Sandra Romero, irmã Esther Silva, a Prisca Gebinacu, a irmã Arlete Rosane, a irmã Janaína, a irmã Eglaia, a irmã Patrícia Rodrigues e a irmã Caroline Lazari. Irmã Marla. E o irmão... Ramon. Acho que é Ramon. Ramon. E o irmão Advilson, ele colocou bem assim: o segredo que Deus nos revela é submeter nossas emoções a Ele, para ver o projeto de Deus se cumprir em nós e nos outros. E a irmã Patrícia, nossa terapeuta, escreveu: quando Deus transforma o nosso entendimento, começamos a pensar de acordo com o direcionamento de Deus. Isso reflete em nosso comportamento. É verdade. E eu tenho uma pergunta para vocês. Qual que é a emoção que tem mais tentado dominar vocês? Tipo... Olha, eu acho que nos dias de hoje é meio que Um misto de emoções, né? Não é só uma, assim. É que são muitas distrações, né? Exatamente. Se nós não mantermos o foco em Deus, qualquer coisa tira a nossa atenção. E muitas vezes nós perdemos tempo com coisas que não merecem a nossa atenção. E depois disso, o resultado disso é uma falta de... Como que eu posso explicar? É um desapontamento interno nosso de não conseguir fazer as coisas, mas quando de fato nós estávamos distraídas com outras coisas. É muito complexo. É muito complexo. Mas acredito que nos dias de hoje a distração ela tem trazido desânimo, né? Sim. Nas pessoas. E
muitos afazeres diários, muitas distrações, e nós acabamos nos culpando de não conseguirmos fazer aquilo que a gente tem a capacidade de fazer e não faz. Então é um sentimento de insuficiência. Não sei se os irmãos concordam comigo, mas nós nos sentimos insuficientes e nós somos. Mas Deus, ele é suficiente. E o diabo, ele faz com que a gente veja nós como... que nós nos vejamos como simples seres humanos que nós somos, com várias dificuldades, com vários problemas. Mas quando nós direcionamos isso a Deus, nós nos tornamos fortes, não porque nós somos fortes, mas porque Ele nos faz fortes. Ele nos faz confiante quando nós apresentamos a nossa covardia diante dEle. E esses sentimentos que nós vamos sentindo no decorrer do nosso dia a dia, no decorrer da nossa semana, no decorrer do mês que passou, no decorrer deste ano que nós estamos vivendo, quando nós vamos entendendo que tem coisas que estão fora do nosso alcance, mas que se sujeitas a Deus, nós não precisamos nos preocupar. Esse sentimento de preocupação interna e de cobrança, ela é como se a nossa alma, as nossas emoções fossem silenciadas pela presença de Deus. Davi mesmo fala, né? Porque ele fala com a alma dele, porque está batida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus. Muitas vezes nós precisamos comunicar para nossa carne, para as nossas emoções, para nossa alma que maior é Deus. Porque é normal a gente se sentir assim. Ninguém tem superpoderes, né? Mas nós cremos e nós vemos o poder de Deus quando nós sujeitamos a nossa emoção nas mãos dele. A irmã Brenda Cruz, que estava pregando agora no culto da juventude, que palavra tremenda. É verdade. Eu não posso falar que ela me sacudiu e me balançou porque ela me alinhou. Então, assim, quando nós chegamos na presença de Deus, quando nós, às vezes, nós estamos passando por um turbilhão de emoções no nosso dia a dia, no decorrer da nossa semana, nós chegamos na casa de Deus e nós recebemos uma instrução, algo que diz assim, não é por aí, não é isso. E aquele direcionamento nos ajuda a caminhar uma milha a mais, uma semana a mais. Sim. Um culto a mais, para a gente ter força para andar e para enfrentar aquelas impossibilidades. Aquele turbilhão de inseguranças. E Deus, Ele nos abençoa também quando a gente guia as nossas emoções, né? Porque ali quando eu falei, né, que eu achava que eu era a pessoa cometa, teve uma amiga minha da igreja que ela me falou uma coisa, né, que eu fiquei muito feliz, né? Porque muitas vezes a gente pensa, aqui na escola, né, tipo... sou rodeada de pessoas, mas a Bíblia fala que Deus dá os amigos, né? E que essa amiga, né, que é bem próxima a mim, ela falou assim, sabia, Lu, que eu busco que mais ou menos todos os meus amigos sejam parecidos contigo? E eu, por quê, né, fulana? E ela, porque eu amo o teu jeitinho, não sei o quê. Daí ela me falou uma coisa que eu fiquei muito feliz, né? Que Deus, Ele coloca as pessoas para nos ajudar. Porque muitas vezes a gente quer buscar consolo, buscar ajuda, que vai nos ajudar a avançar, né? Nos ajudar a dar mais um passinho, mais um degrau. Então, uma coisa, eu vou acrescentar no que tu falou. A gente vê o exemplo de Jó. Exatamente. Porque mesmo ele sofrendo, ele perdeu tudo. Perdeu dinheiro, perdeu animais, perdeu a família, os filhos dele. Ficou doente e mesmo assim ele não desagradou a Deus, ele não cirou contra Deus. Aleluia. Isso é muito lindo, porque no final Deus abençoou ele mais do que Deus tinha abençoado antes. Tipo, multiplicou. E quando uma coisa que eu acho muito interessante é que Jó, ele começa a fazer perguntas para Deus.
A gente vê intimidade. Ele dele começa a com Deus. questionar assim, ó. E isso, e aquilo, e isso, e aquilo. E quando Deus fala, ele se cala. Ele não tem o que falar, porque ele fala assim, tá, onde é que tu tava quando eu tava fazendo isso? E Deus começa a falar assim, ó, a grandeza dele, os feitos dele. E Jó tem aquela experiência com Deus, de Deus falando com ele e mostrando a grandeza, porque Deus falou com Jó. Tá bom, até aqui tu veio, agora olha só. Tu me apresentou as tuas perguntas, agora eu vou te mostrar quem eu sou. Ele começou a falar com... Deus começou a falar com Jó. E ele teve que reconhecer a grandeza de Deus. E ele... A última... A frase que ele fala, né? Ele fala... Eu te conhecia de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Agora é como se ele estivesse falando assim... Agora que tu falou da tua grandeza, eu te reconheço sobre todas as coisas, porque o Senhor estendeu os céus. O Senhor fez as aves. Aleluia, glória a Deus. O Senhor forma a criança no ventre. O Senhor é o Criador de todas essas coisas. E os meus questionamentos, eles são pequenos diante da tua grandeza. O meu problema, ele é pequeno diante de ti. E se eu não conseguia te ver, eu só falava de ti. Agora tudo que eu vejo, eu reconheço que vem de ti. Aleluia. Então Jó, ele sofreu, mas Deus se revelou. Deus falou com Jó. Aleluia, glória a Deus. A gente falou só de exemplos bons, né? De pessoas que foram direcionadas por Deus e não deixaram as emoções dominar elas. Mas agora eu vou falar um exemplo de uma pessoa que não dominou as suas emoções e sofreu com as consequências, que foi Absalão. A gente vê em 2 Samuel, capítulo 13, versículo 22, capítulo 13 em si, conta a história de Amnon e Tamar. E no versículo 22, a Bíblia fala bem assim: porém Absalão não falou com Amnon, nem mal nem bem, porque odiava Amnon por ter violentado Tamar, sua irmã. A gente vê que ele foi levado pela ira e o diabo se aproveitou daquilo porque ele não falou, não, Deus é um Deus de justiça, Deus vai fazer justiça. Aleluia. Ele deixou ser dominado por aquilo e o diabo entrou naquilo e já começou. Porque depois que a gente vê que ele mata os irmãos dele, a gente vê que a vida dele vai se destruindo. Aleluia. Tipo, o projeto vai acabando. Porque ele não conseguiu dizer um não. Ele não conseguiu. E muitas vezes a gente acaba fazendo isso sem perceber. Tomando alguma decisão, falando algo que não é para falar, agindo de uma forma que não é para nós agirmos. E quando vê, nós estamos indo no mesmo caminho que Absalão foi. Ele pode ter, vamos dizer, ter se vingado dos irmãos dele, do irmão dele, mas olha o final trágico que ele teve. Aleluia. Pra ver que, tipo, a gente pode tentar fazer justiça com as nossas mãos, podemos tentar fazer algo, tipo, nós mesmos, mas não vai dar certo, porque a gente tem que deixar a nossa vida no domínio de Deus. Não adianta a gente tentar, me fizeram mal, eu tenho que pagar com mal. E às vezes é muito difícil nós entendermos isso. Deus, mas eu tô com raiva daquela pessoa. Tô me sentindo injustiçada. Eu já passei por isso também. E eu creio que vocês já passaram também. É que muitas vezes, né, eu acho que muitas vezes a gente quer se vingar, só que a gente não percebe que mesmo a gente se vingando, não vai tirar a dor do que aconteceu com a gente, né? Exatamente. Tipo, que nem com Tamar, Absalão matando, não tirou a dor dela. Não tirou a dor que ela sentiu, não. Eu acho que até piorou, né?
porque todos os irmãos dela, todos. E a gente vê também Davi com Betseba, né? Ele não conseguiu dizer um não pro desejo dele. E o que aconteceu? Deus colocou a espada naquela família. Quantas pessoas morreram? Qual que era o nome do esposo dela mesmo? Eu esqueci. Urias. Ele pagou, Urias, né? Ele pagou com a vida dele por causa de um simples desejo. Não, se Davi, eu penso, claro, Deus sempre que a gente se humilha diante de Deus, a gente vê que Davi se humilhou, Deus reverteu algo, Deus transformou algo ruim em algo bom. Mas Davi podia, esqueci a palavra que ia usar, ter se livrado de todo o sofrimento que ele acabou passando. Porque se ele tivesse falado, não, ela é casada, não, sabe? Não, tem que dizer não para as minhas emoções, não para os meus desejos carnais. E aí a gente vê que o diabo também entrou nisso. E vemos várias mortes, várias coisas que aconteceram simplesmente por ele não ter falado não para as emoções dele. Aleluia. Irmãs e irmãos que estão nos acompanhando, não esqueçam de deixar o like. E eu queria agradecer a presença da irmã Luísa, da irmã Emanuele. Antes, eu só tenho uma coisa. Enquanto a gente estava conversando, eu estava vendo o que a gente ia falar, e eu pensei no desafio para os jovens que estão nos assistindo, os irmãos. Que toda vez que algum de nós mesmos até, sentimos uma emoção muito forte, que a gente vai pensar, essa emoção vai me dominar, eu vou fazer algo errado. A gente vai parar, respirar, orar por 30 segundos e pedir a direção de Deus. E eu peço que os irmãos nos contem a experiência e como foi, porque eu tenho certeza que os irmãos vão ter uma experiência incrível. Eu vou tentar fazer isso também. Eu vou fazer isso, não vou nem tentar. Vou fazer isso porque não é simplesmente falar. A gente tem que falar e tomar posição. Exatamente. Na realidade, eu ia falar que Perdão. que se nós estivermos sendo essa pessoa dominada pelas emoções, se nós colocarmos o Espírito Santo de Deus sobre as nossas emoções, sobre a vontade da nossa carne, se nós nos sujeitarmos a Deus, as nossas emoções elas não vão nos dominar e elas vão estar sujeitas à vontade de Deus. E que nós estejamos atentos, irmãos, aos homens e mulheres de Deus que Deus tem levantado através de não somente da liderança, mas de várias pessoas assim, servos e servas de Deus que Deus tem levantado perto de nós, nos instruindo, nos auxiliando, nos ajudando a nos acalmarmos. E se nós vermos, Senhor, irmãos, algum irmão nosso, alguma irmã nossa que está sendo dominada pelas emoções, que nós venhamos não julgar, mas que a gente venha ajudar e fazer com que essa pessoa apresente diante de Deus As emoções dela. as emoções dela. E Deus, quando nós invocamos Deus, Ele vai se tornando maior do que os nossos problemas, porque Ele está chegando mais próximo. Quando nós vemos os nossos problemas grandes demais, é porque nós estamos perto demais dos nossos problemas e distante de Deus. Então, esse desafio da irmã Emanuele é sensacional. No momento, ore, por favor. Nós queremos segundos, todo mundo ser consegue. edificadas e edificarmos. E eu queria realmente agradecer as irmãs. Glória a Deus. A gente que agradece. E agradecer os ouvintes. Pedir novamente para que deixe seu like, para que o YouTube entenda que foi relevante. E eu gostaria de estar orando rapidamente e pedindo para que o irmão João Ribeiro esteja finalizando com o louvor. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua presença, Pai.
Tu és precioso para conosco, Pai. Nós queremos sujeitar, Senhor, tudo que nós temos, tudo que nós somos. Senhor, toma, Senhor, as nossas emoções nas Tuas mãos. Senhor, que Teu Espírito tenha domínio sobre nós. Tenha domínio, Senhor, sobre os ouvintes, Pai, dessa programação, sobre a Tua igreja, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor fez e irá fazer, Pai. Nós nos sujeitamos a Ti e pedimos, ó Deus, glorifica o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Geração eleita, o nosso... Aleluia, glória a Jesus. Não almejo nada que o mundo dá, pois meu coração deseja sem parar só a Tua presença, só a Tua presença. Prata e ouro não se podem comparar. Nada que existe pode se igualar com a Tua presença, com a Tua presença. É a Tua presença, é a Tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em Ti. É a Tua presença. Quando sinto uma brisa no meu rosto, que me levanta e me faz seguir de novo, é a Tua presença. É a Tua presença. Eu não saio nem me movo do lugar se Tu não fores comigo a me acompanhar, só com Tua presença, só com Tua presença. É a Tua presença, é a Tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em Ti. É a Tua presença. Amém, glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. 23h45.